Queridos, bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos estudar o texto de Marcos 7, dando continuidade às lições que a IBAL já tem feito aí, né, de estudar os evangelhos, tendo iniciado por Marcos. Nos últimos domingos a gente tem trabalhado os capítulos anteriores, né, a Marcos 7, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que Jesus nos ensina em Marcos 7, o que nós podemos aprender com as Escrituras e trazer para o nosso dia a dia, né? Coisas que Jesus vivenciou, não só aquilo que ele trouxe como ensinamento, mas ensinamento no sentido da própria palavra, mas no sentido de até cultural, sentido de experiência daquele povo que serve para nós nos dias de hoje, para olharmos para os nossos dias, para as nossas situações, nossa atualidade, e entender como é que nós podemos agir em algumas situações. Então, primeiramente, nós vamos orar, mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito e pedir que Ele possa falar conosco por meio desse estudo, que Ele possa nos ensinar, que Ele possa abrir a nossa mente para compreender, né, para que o Espírito Santo nos ajude a entender aquilo que Jesus nos ensina por meio da sua palavra. Vamos orar? Pai de amor, ó Pai querido, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, de meditarmos nos Teus ensinamentos e rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, por meio do Teu Espírito Santo, possa, Senhor Deus, nos alimentar com a Tua palavra, possa fazer com que essa mensagem, essa palavra fique guardada aos nossos corações e que desses textos possamos, Senhor Deus, ó Pai, subtrair, Deus, ó Pai, entendimentos para a nossa vida, Senhor. Que possamos amar mais ao Senhor a cada vez que pararmos diante da Tua palavra, Deus. Abençoa a Igreja Batista do Alto da Lapa, Senhor Deus, que tem se dedicado no ensino, no aprendizado da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu informei, nós vamos trabalhar então Marcos a partir do capítulo 7. Opa, só um instante. Deixa eu juntar aqui a minha tela. Pronto. Vocês já estão vendo aí a minha tela, certo? Posso levar esse, então? Ok. Deixa eu ver. Não, né? Chique no último, hein? Vamos lá. Vocês estão atualizando para mim aqui. Vamos lá. Primeiramente, eu queria até perguntar para vocês, né? Vocês já leram o texto durante a semana e eu queria entender de vocês aquilo que vocês já absorveram do texto, dos ensinamentos de Marcos 7, só uns 5 minutinhos, 3 minutos, só para vocês também compartilharem com a gente aí alguma coisa que vocês leram e que saltaram os olhos de vocês aí durante a semana. Então, o pastor Emerson até fez um briefing já deu spoiler do estudo, e eu queria que vocês, se vocês leram, né, alguma coisa e vocês quisessem saltar, eu queria abrir já até para a gente entender aí o que já foi possível ver nessa leitura semanal, o que a gente já conseguiu aprender com Jesus por meio desses ensinamentos. Vocês querem compartilhar alguma coisa? Uma das coisas que me chamou a atenção foi assim, a discriminação dos judeus para com a mulher. E aí eu fiquei assim perguntando, né, Jesus como judeu, ele também fez essa discriminação à mulher? Eu fiquei me fazendo essa pergunta assim durante a semana, quando eu li o texto. Olha, essas perguntas difíceis realmente a gente deixa para o Vlad mesmo. Oi? Essas perguntas difíceis a gente deixa para o Vlad responder mesmo. Não, mas não é difícil, não. Para vocês que são teólogos, é muito fácil. Difícil é para nós, pobres cristãos. Quer que eu responda, mano? Não, vamos lá. A ideia, assim, a gente vai chegar nesse texto daqui a pouco. Eu queria apenas trazer exatamente isso, essas curiosidades, isso que saltaram aos olhos de vocês no texto, porque esse texto é um texto muito emblemático, né? Jesus chama a mulher ali de cachorrinho, né? De cãozinho. Se for trazer para a expressão feminina, fica um
pouco mais pejorativo, né? Que ela seria cadela, né? Então, assim, é um pouco forte a expressão, né? Embora Jesus chama de cachorrinho, Jesus nem dá à mulher aquele tratamento que normalmente aquele povo receberia. A gente vai chegar nesse texto daqui a pouco, mas para a gente entender, olha que interessante, né? O que nos chama a atenção, né? Nesse primeiro momento, quando a gente olha, a gente fala, nossa, como que Jesus pode chamar essa mulher, sabe, de cãozinho? Como que ele não olha para ela e valoriza ela? Então, essa primeira leitura, ela é bem interessante, porque a gente olha para o texto e fala, como que Jesus pode? Né? A sociedade tratava a mulher dessa forma e Jesus fez a mesma coisa? Então, deixa essa pergunta para o final, né? Mas já é interessante a gente observar essas nuances do texto, né? Muito bom colocado. No final, se eu não tiver respondido, você pergunta de novo e a gente vai trabalhar esse texto, que eu acho assim, esse texto, ele é um texto chave, ele não é tão simples de ser compreendido, né, numa primeira leitura, mas ele é um texto chave do Evangelho, ele é fantástico. Mais alguma outra coisa vocês querem que vocês viram? Vocês falaram, eu achei isso aqui, queria pontuar. E aí a gente já vai iniciar na leitura do nosso texto, de forma geral. Bem, vamos lá. Se vocês tiverem, eu vou tentar fazer em duas partes o texto, 2, 3 partes, e em algum momento eu abrindo para perguntas, tá? Eu quero primeiramente ler o texto com vocês, né? Embora alguns já leram durante a semana, talvez alguém não tenha tido a oportunidade de ler. Então, já que a gente está falando sobre o texto de Marcos 7, eu queria que nós fizéssemos uma leitura dessa primeira parte para a gente entender. Então, vamos ler primeiramente até o verso 13, tentar trabalhar até o verso 13, depois a gente continua o restante dos textos, tá bom? Vamos lá, na minha versão, eu estou usando Almeida e atualizada. Diz assim, ó. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês pedem para eu diminuir, porque às vezes eu tento ganhar um pouco de tempo e aí pode ficar muito rápido, tá? Pessoal, me avisem. O texto diz assim, ora, Marcos capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam por observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, interpretaram os fariseus e os escribas. Por que não andas os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Eles questionam, né? Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, os dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazei outras coisas semelhantes. Nós vamos parar nessa primeira parte da leitura para a gente começar a caminhar aqui nesse estudo. Então, assim, vou recapitular um pouquinho só da última aula. Né? Provavelmente o pastor Anderson já tenha passado por esses pontos, né? Mas eu queria só recapitular um pouco para a gente entender qual o cenário que nós estamos falando, de qual ambiente que nós estamos aqui refletindo. E aí a proposta desse estudo é a gente entender que em Genezaré Jesus é reconhecido, como o próprio subtítulo anterior, no finalzinho do capítulo 6, vai dizer que Jesus está em Genezaré e em Genezaré Jesus é reconhecido. Nós vamos entender nessa leitura que nós fizemos agora, que Jesus revela o caráter de líderes religiosos, de doutrina de homens,
versus a doutrina de Deus, né? A doutrina de Deus versus doutrinas de homens. Jesus fala um pouco sobre esse tema. E Jesus expande o seu reino aos excluídos. Então, é mais esse tema não está aqui entre os temas, entre os subtemas dos textos, mas eu queria que vocês prestassem atenção também nesse tema, nesse título 3 aqui, que Jesus expande seu reino aos excluídos. E aí tem tudo a ver com uma pergunta que foi feita aí sobre a mulher. Vamos lá. Para a gente entender o cenário que nós estamos vendo aí na... Está projetando a minha tela, gente? Vocês estão vendo? Não, a gente já está vendo você. Então, peraí, que eu estou passando slide aqui, só um instante. Compartilhar a tela. Agora sim. Perfeito, perfeito. Eu estava falando aqui já e mostrando Agora, slide. se você apertar o F5, Vlad, fica a tela inteira, porque a gente está vendo como se fosse o PowerPoint para iniciar. Não atualizou para vocês ainda, eu já fiz. Aqui na minha já está. Então, já vai aparecer para vocês. Olha lá, já mudei de slide, inclusive. Vamos ver se ela atualiza aqui. Ainda não sabe. Eu vou interromper a transmissão e vou iniciar novamente, porque eu já estou mudando os slides. Bastante. Também não foi, né? Não. Não. Eu vou já, peraí. Vamos lá. Senão eu vou transmitir a minha tela toda. Pronto, vou transmitir toda a tela. Depois você dá os cortes. Então, como eu estava falando, pessoal, esse ponto 3, Jesus expande o seu reino aos excluídos, é um tema do Evangelho. Eu acho que esse é o grande tema do Evangelho de Jesus, né? E a gente vai ver isso um pouco melhor lá na frente. E esse mapa aqui, ele traz um pouco sobre isso que a gente está falando, sobre o contexto local, sobre os acontecimentos aqui evidenciados, né, nessa região. Então, nós temos aqui 5 pontos, né? Esses são uma série de eventos, ou os principais eventos, alguns já falados aqui nas aulas anteriores, e outros que teremos nas próximas aulas. Então, o primeiro dele aqui, no número 1, a gente pode ver que Jesus, ele acalma a tempestade, então ele está no meio do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, Tiberíades, também conhecido dessa forma. No item 2 aqui, ó, Jesus, é a região de Gadara, dos Gerazenos, né, onde Jesus ali, ele expulsa um demônio e manda que o demônio, a legião, vá para a manada de porcos. No item 3, Jesus alimenta 5.000 homens, a gente tem aqui a primeira multiplicação. No item 4, Jesus anda sobre o mar. No item 5, já é no próximo tema da próxima aula, esse item 5, Jesus vai alimentar 4.000 homens. E o item 6 aqui é onde acontece o provável Sermão do Monte. Então, só para a gente se familiarizar com o ambiente. Então, quando Jesus chega em Genezaré, é depois já de alguns desses acontecimentos. Então, a fama de Jesus ela já percorria por algumas regiões. Essa foto, ela retrata Genezaré dos dias atuais, tá? Então, sobre esse ambiente que nós estamos falando, o texto que nós lemos, ele vai falar, na semana passada, ele vai falar que as pessoas levavam os seus enfermos, os seus doentes, para serem curados por Jesus. Eles reconhecem Jesus e eles levam, então, os seus enfermos, os seus doentes, para ser curados. Eu até coloquei aqui no slide que, assim como a cidade de Santos, né, um exemplo de uma cidade praiana, de uma planície, ela tem essa facilidade por não ser uma região montanhosa, lembrando que naquela época as pessoas não tinham os carros que nós temos hoje, então as pessoas conseguiam, né, levar os seus doentes entre essas cidades com um pouco melhor de facilidade por ser essa região praiana, uma região aí de planície. E aí eu quero só voltar um pouquinho no final do capítulo 6, quando as pessoas, a partir do versículo 53, quando fala da chegada de Jesus
a Genezaré, e como que as pessoas em Genezaré, elas reconhecem Jesus, como que elas vão ao encontro de Jesus. O texto vai dizer que elas não só reconhecem Jesus, como começa a trazer pessoas para serem curadas por Jesus. É um reconhecimento que muitas vezes entre o povo judeu não houve esse reconhecimento, né? O próprio esse povo, ele sendo ainda, inclusive o povo judeu está nessa região, mas eles já reconhecem Jesus como aquele que cura, como aquele que tem feito milagres, como aquele que essa fama de Jesus que nós vimos aqui no slide anterior, ela já chegou a essa região. Então as pessoas, elas já sabem de quem está se tratando e elas então já se preparam para ir ao encontro de Jesus e ali ter as suas vidas mudadas, pessoas que seriam curadas. Vamos pensar que aqui, quando a gente está falando de doença, a gente está falando de pessoas debilitadas, pessoas que não estão na sua sanidade corporal, né? Pessoas que, quando a gente pensa em alguém doente, a gente logo pensa em alguém acamado. Então, essas pessoas que se chegavam a Jesus e elas tinham fé que seriam curadas. E no finalzinho, no verso 56, ele vai dizer que as pessoas rogavam para que ao menos elas pudessem tocar nas orlas de suas vestes. Né? Então, a gente já viu em outros textos também falando sobre isso. E esse tocar na orlas é interessante, e eu coloquei aqui no finalzinho do slide, que é algo interessante, que Jesus, sendo quem ele era naquele período, alguém que as pessoas, as multidões já o acompanhavam, ele era alguém acessível, ele era alguém onde as pessoas conseguiam chegar até ele. É claro que deveria ter que passar por uma multidão, mas conseguiam tocar em Jesus e queriam e tinham esse desejo de tocar em Jesus. Então, o que nós aprendemos com Jesus é que Jesus, ele sempre se tornou alguém acessível a todos os povos. Daqui a pouco a gente vai entender essa questão da mulher, que como foi perguntado aqui na reunião. E o final do texto, ele vai dizer que todos quantos o tocavam seriam curados. É importante essa ideia de tocar na orla das vestes, né? Esse texto, ele remete a palavra de Deus a Moisés em Números 15, versos 37 a 40, mas principalmente ali o 38, 39, quando Deus fala para Moisés, vou localizar aqui, Deus fala para Moisés que o povo deveria fazer, versículo 38 diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos de suas vestes façam bolas pelas gerações e as bordas em cada canto presa por um cordão azul, e as bordas estarão ali para que, vendo-os, lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis de desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais, adulterando, para que vos lembreis de todos os seus mandamentos e cumprais os santos e sereis o vosso Deus. O texto aqui, então, ele vai falar que essa lembrança que o judeu tinha de tocar na orla era para fazer lembrá-los, né? Deus tinha dado essa ordem a Moisés que o povo fizesse dessa forma para fazer lembrá-los. Então, quando eles tocam aqui na orla de Jesus, eles tanto estão lembrando de terem uma vida de santidade, de uma santidade, como do próprio Deus que manda que toque, que faça esse adereço, que faça isso, e que isso vai servir tanto para a santidade deles, para que eles, olhando para essa orla, para essa veste, para essa vestimenta, esse detalhe da vestimenta, eles consigam, então, pensar em voltar-se à palavra do Senhor, em buscar ao Senhor, em buscar a santidade, como Deus vai falar, como Pedro vai falar em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo, Deus fala por meio de Pedro, mas também nesse sentido de reconhecer que o Senhor é Deus. Então, como o Senhor, ele mostra lá, Deus em Gênesis, em Números 15, 15, 40, ele vai dizer, eu sou o Senhor. Então, aquele lembrete, aquele cordão, aquela orla da manta, ela serviria para mostrar que Deus é o Senhor daquele povo. E esse povo aqui, um povo judeu, né? Marcos escreve para gentios, mas em algum momento ainda Jesus está num território judeu, e também tem essa conotação de o povo conhecer as tradições, conhecer as escrituras. Então o povo se reconhece tanto na possibilidade de buscar uma santidade, a palavra do Senhor, como reconhecendo quem era Deus. Então, estudiosos apontam que ali Jesus está sendo reconhecido por esse povo, não só como um curandeiro, como um milagreiro, como aquele que pode fazer milagres, mas como Deus deles. E aí a gente entra, então, no capítulo 7,
Capítulo 7, ele já inicia falando que um povo vindo de Jerusalém... Perfeito. Ele fala que tanto fariseus quanto judeus que vindo de Jerusalém, aí está a referência de Números 15, 38 a 40, não é 49, é 40, tá? Ou Deuteronômio 22, 12. Já em Jerusalém, já nesse texto do capítulo 7, o texto já inicia trazendo aí um verbo dizendo que tanto fariseus quanto escribas estavam vindos de Jerusalém. Então, assim, diferentemente desse povo de Genezaré que a gente falou agora no final do capítulo 6, que é um povo que vai ao encontro de Jesus, a gente tem essas falhas técnicas, né? Como é ao vivo, às vezes a gente tem esses problemas técnicos aí, a gente vai ajustando. Mas retomando, como a gente estava falando, a ideia do início, já no início do capítulo 7, é que diferentemente desse povo do final do capítulo 6, esse povo de Genezaré que vai até Jesus para ser curado, levando seus enfermos para ser curado, o capítulo 7 ele já inicia falando que escribas e fariseus vindo de Jerusalém, essa ideia de vindo de Jerusalém para alguns estudiosos diz respeito a uma comitiva, uma comissão, que foram acompanhar os feitos de Jesus e o caminho de Jesus, os movimentos de Jesus, para tentar ali cobrar deles algumas situações. Vamos lembrar que textos anteriores, João Batista havia sido morto, João Batista que pregava o Cristo, e eles agora entendem que Jesus seria um novo João Batista, um novo Elias, e que também iria tumultuar a ordem deles, né? Tanto os fariseus quanto os judeus, quanto os escribas, eles estão preocupados de perder também a questão de poder político deles, né, do poder de líderes religiosos. Jesus agora vem e pensa o seguinte, digamos que eles são a nata, né, eles são os melhores, eles são os doutores da lei, e vem Jesus e não veio para os doutores da lei, ele veio para as pessoas marginalizadas, ele veio alcançando pessoas e não diretamente focado para esses doutores, falou, eu sou Jesus, eu sou Deus, vamos começar o ministério. Então, eles se acharam um pouco aí fora desse contexto, um pouquinho de escanteio, né? Então, eles falam assim, não, quem é esse agora que está perturbando a ordem? Vamos ver o que esse Jesus está apresentando, vamos ver quais são essas doutrinas, né? E aí, essas doutrinas de Jesus, o que Jesus ensina, os ensinamentos de Jesus, vai contra alguns dogmas que eles vivenciavam. Então, eles acompanham Jesus, não para adorá-lo, não para serem curados, mas para colocarem Jesus à prova. E aí, a continuação do texto vai dizer que ele questiona os fariseus, né? Fariseus, escribas, fariseus é um grupo criado aí cerca de 300 anos antes do nascimento de Jesus, eles eram considerados como os puros, ou seja, era aquele certinho, eram as pessoas que tinha as leis, tinha as regras escritas, tinha os ensinos dos anciãos, a tradição dos anciãos, e eles procuravam seguir tudo isso. Então, era aquelas pessoas perfeitas, né? Só que eles erravam nas principais características, né, do verdadeiro evangelho, e a gente vai ver isso durante o texto. Então, eles se aproximam de Jesus e falam assim, olha, os seus discípulos, eles não lavam a mão. Quando eles falam aqui seus discípulos, na verdade, o que ele quer pegar não é os discípulos, mas aquele que ensina, né, os discípulos. Então, eles se referem aos teus discípulos, tipo, tá falando sobre os discípulos, tá, mas a primeira acusação é para Jesus, os teus discípulos, ou seja, você, aquilo que você ensina, Jesus, que os discípulos, eles não cumprem, eles não lavam as mãos, eles não cumprem o conjunto de preceitos, o conjunto de regras da tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos é uma tradição, é um complemento às escrituras, então é um conjunto de informações, de dogmas, que não fazem parte das escrituras, mas que eles vão aumentando para que eles consigam cumprir melhor as escrituras, isso entre aspas, tá, gente? E aí Jesus vai falar assim, eles falam para Jesus, olha, os teus discípulos, eles não cumprem um dos preceitos da tradição dos anciãos, que é se lavar antes de comer. Eles comem impuro, porque para o judeu, eles tinham muita preocupação nessa questão de sagrado e profano. Nós não falamos com alguém que não é judeu, a gente não toca, nós vemos o exemplo lá da mulher samaritana, que era alguém marginalizada pela sociedade, pelos judeus, porque são povos diferentes. Então, para eles, o samaritano era um povo impuro. Povos que não são judeus são povos impuros, eles fazem parte de um povo puro, de um povo escolhido por Deus.
Então, eles tinham um zelo em excesso gigantesco por não quererem se contaminar. Então, eles falam para Jesus, olha, Jesus, os teus discípulos, eles não lavam as mãos antes das refeições. E aí, Jesus, ou seja, eles seguem a tradição dos anciãos, que aqui na frente o texto vai chamar de tradição dos homens, mas Jesus vai mostrar para eles que, embora eles querem mostrar algo, que eles cumprem a lei, eles estão com o coração totalmente distante do verdadeiro sentido da lei. E aí Jesus chega aqui no capítulo 6 e já arrebenta eles, né? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. E aí ele fala que está escrito, e aí Jesus vai falar o texto que está escrito em Isaías 15, Isaías 29, 13. Ele diz assim, ó, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, assim, essas pessoas, elas estavam preocupadas não com honrar a Deus verdadeiramente, mas elas mostravam, elas professavam uma coisa com a boca delas, mas as atitudes dela, o estilo de vida delas eram outros. Hoje em dia a gente ainda vê que acontece muito disso, né? Pessoas que se preocupam com detalhes pequenos da lei, que na verdade nem fazem parte da lei, mas não se preocupam com um preceito maior, que Jesus revela lá para a mulher samaritana em João 4, que é que Deus é espírito e em verdade, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o ser humano, o bem maior seria ele adorar a Deus, e ele peca, o pecado humano é por ele não dar a Deus a glória que é devida, esses judeus, né, esses fariseus e escribas, eles tentam mostrar que eles, na verdade, uma hipocrisia, porque eles mostram, são cumpridores da lei, quando o mais profundo da lei eles negam. E aí Jesus vai mostrar aqui no versículo 8, eles negligenciam o mandamento de Deus, guardando tradições humanas, né? Nós vemos hoje, infelizmente, algumas pessoas até tentando atualizar a Bíblia, querendo mudar, né, para que possa trazer uma resposta à sociedade, para que possa colocar as tradições, né, quebrar e colocar tradições dentro desse evangelho. Então, Paulo nos alerta, né, e nos mostra em Gálatas sobre um outro evangelho, de que quando as pessoas colocam Jesus e mais alguma coisa, embora eles estão se referindo a Jesus, eles colocam algum tipo de adereço, alguma outra coisa, quando eles mostram que Jesus não é suficiente, não é mais o evangelho. Já foi essa parte. Eu gosto muito dessa frase de Agostinho de Hipona, que ele fala assim, se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo, né? E, infelizmente, essa é a realidade, é mais ou menos esse contexto que os judeus, que esses fariseus, eles vivem. Eles pegam a lei e eles adaptam a lei de acordo com aquilo que vai beneficiá-los. Jesus mostra na continuação do texto sobre, por exemplo, eles negligenciavam a palavra de Deus, negligenciavam o mandamento, que era honrar pai e mãe. E aí ele vai falar sobre o Corban, que é uma oferta ao Senhor. Aqui se funciona mais ou menos da seguinte forma. Digamos que naquele período, como não existia a aposentadoria que existe hoje, não existe os seguros de vida como existe hoje, então um filho era que era responsável pela aposentadoria do pai. Um filho era responsável por cuidar do pai enquanto ele estivesse na sua velhice, né? Porém, esse ensino dos escribas diziam que eles poderiam fazer um corban, eles poderiam dizer que eles entregariam tudo aquilo como oferta ao Senhor, então os bens deles fazia parte daquilo que era oferta ao Senhor, e por dar oferta ao Senhor, ele teria o direito de descumprir esse mandamento de honrar pai e mãe. Se ele tivesse que ajudar o pai financeiramente, tivesse que cuidar da família, ele tinha meio que uma licença para dizer assim, olha, eu não estou fazendo porque eu estou ofertando na casa do Senhor, porque eu estou dando uma oferta, eu tenho um corban, estou dando uma oferta na casa do Senhor. Então, os fariseus são esses que, tanto os fariseus quanto os escribas, eles querem que Jesus e os seus discípulos cumpra cada ponto da lei,
porém, eles negligenciam a verdadeira lei, eles negligenciam a palavra de Deus e colocam ali um jogo de interesses, aquilo que são seus interesses, são o que a Bíblia aqui nos ensina e nos chama de ensinamentos, de tradições de homens, tradições humanas. E esse hoje tem sido em alta um grande tema, porque, infelizmente, muitos líderes religiosos colocam alguns estigmas de que você deve fazer tal coisa e tal coisa, você deve vestir tal roupa, você deve se portar, e aí começa essa dualidade, esse dualismo, né? O que você pode e o que você não pode fazer. Eu confesso que, desde adolescente, eu sempre fiquei nesse dualismo também, né? Até aqui eu posso, porque aqui não é pecado. Opa, a partir daqui já é pecado, então só vou até o limite, né? Então a gente sempre fica nessa tensão. Ouvir música do mundo é pecado, não é pecado? Posso, não posso? Então a gente pega coisas pequenas nas tradições humanas e começa a colocar como uma regra de espiritualidade nossa. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Onde, na verdade, o verdadeiro sentido é se eu estou adorando ou não a Deus diante daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, uma vez recebemos um pessoal em casa, né, amigos que a gente ama, e aí a gente começou, na hora de a gente falar, vamos comer alguma coisa, decidimos pedir uma pizza. Na hora da escolha da pizza, foi engraçado, porque a pessoa vira para mim, eu amo bacon, eu amo pizzas com bacon, por exemplo, e a pessoa falou assim, não como pizza de bacon. Aí eu falei, tá bom, mas te fez algum mal? Depois que ela falou, eu fui tentar questionar. Alguma vez te fez mal? Você tem algum problema por comer essa carne e tal? Ela, não, é porque a Bíblia fala para eu não comer carne de porco. A Bíblia fala que eu não devo comer algumas carnes e tal. Então, ela pegou uma leitura do Antigo Testamento e ela aplica fielmente a vida dela. Só que quando você, né, e todos nós erramos, e todos nós somos falhos, quando você vai ver outros pontos que seriam mais importantes, que realmente faz sentido na palavra de Deus, né, e a gente vai ver lá na frente que Jesus nos ensina que o que contamina o homem não é aquilo que ele come, mas é o que sai do homem, né, o que sai da boca do homem, do coração humano. É uma pessoa que está guardando um preceito humano, uma tradição humana, né? Porém, abre mão de fazer tantas outras coisas. É quando Jesus fala assim que tu tiras a trave, tu te importas com o cisco no olho do teu irmão e você não tira a trave do teu. Você está preocupado com um detalhe pequeno e você erra em glorificar a Deus. Então, assim, o não comer a carne é um detalhe muito pequeno dentro de tantas outras coisas que você negligencia por não glorificar a Deus. É mais ou menos esse contexto que Jesus está falando, é essa questão que Jesus está trabalhando, como nós abrimos mão da palavra de Deus, do ensinamento de Deus, por tradições humanas, por questões humanas. Quantas vezes nós nos deparamos com situações de posso ou não posso? Eu posso jogar um jogo com as crianças? Eu posso levar algum tipo de jogo para a igreja, um ping-pong? Pode ou não pode na igreja? Então, a gente fica nesses dualismo e a gente erra em coisas que são muito maiores, em coisas que são da verdadeira adoração ao Senhor. Tá muito rápido, gente? Tá dando para entender? Estão me ouvindo? Estamos. Perfeito, perfeito. Tá ok, Vlad. Acho que o ritmo tá bom. Eu mostro aqui nesse slide exatamente essa ideia, né? Esse rolo. Eu peguei aqui esse cara que ele, embora ele tenha uma barba branca, ele não é Papai Noel, mas é uma ideia dos escribas, de doutores da lei. E então esse rolo gigantesco, né? Esse adereço, esse monte de coisas que as pessoas vão colocando na escritura e faz diferente daquilo que Agostinho fala, ou faz exatamente aquilo de que crê apenas em parte da Bíblia, né? E nós vemos hoje, por exemplo, teologias aí que vão contra tudo aquilo que a Escritura diz, né? Elas são pregadas, alcançam pessoas, tem pessoas que acompanham, mas porque elas falam parte daquilo que o Evangelho apresenta, mas elas não trazem a pregação do Evangelho como um todo. Então a gente vê aí um Evangelho coach, um Evangelho onde você vai ser bem-sucedido, um Evangelho onde se tem alguma coisa errada na tua vida, se você está passando por alguma dificuldade ou problema, é porque você está em pecado. Então, totalmente diferente do que a Bíblia nos ensina, que do mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, não por aquilo que a gente possa conquistar, mas porque Jesus venceu o mundo. Esse slide também expressa exatamente isso, né? Jesus exorta sobre a invalidade da palavra de Deus por tradição humana.
líderes religiosos são advertidos por negligenciar a palavra de Deus e proferirem tradições humanas. Não só líderes religiosos, mas quantas vezes nós mesmos não nos pegamos nesses pontos de falando isso é certo ou é errado? E como que eu adoro a Deus? Na verdade, é o que Jesus fala para a mulher samaritana. Importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Né? Nós buscarmos estar diante de Deus e falar, Senhor, como é que o Senhor quer ser adorado? Não é se eu posso ou não posso fazer isso, mas é isso aqui que eu vou fazer, eu agrado a Deus, isso aqui, a forma que eu estou lidando a minha vida, e aí a gente tem que levar para todas as áreas. Estou adorando ao Senhor quando eu vivo dessa forma. Vamos pular um pouquinho o texto. Jesus vai falar aqui, o horário está avançando. Jesus vai falar nos próximos versículos, aí até o versículo 23, ele vai dizer que o que contamina o homem não é aquilo que entra, não é o que ele come, né? Parafraseando um pouquinho que Pedro, aquela experiência de Pedro, né? Pega, mata e come, né? Que Pedro não queria comer, aquela visão que Pedro tem, que ele não queria comer animais imundos, né? Ele fala assim, não, Deus, eu não vou comer isso porque são animais imundos. E aí Deus fala para ele assim, olha, Pedro, não tire por imundo aquilo que eu purifico. Então, Deus está dando ali, a gente vai entender que depois ali, Deus não está falando simplesmente de alimento, mas está falando de um povo que era considerado um povo imundo, e que Deus está falando para Pedro, para ele ir lá e pregar para os gentios, e Pedro é quebrantado diante daquilo, porque ele vivia numa tradição, nessa tradição humana, nessa tradição dos anciãos, né, de isso aqui eu não como, isso eu como, isso eu não como, tá? E Jesus diz aqui que o que sai do homem, isto é, o que contamina o homem, é o que sai do homem, não um alimento, não algo que ele ingere. O texto diz aqui, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha quanta coisa está dentro do coração do homem. Eu coloquei essa frase aqui porque é um pensamento filosófico, né? Rousseau quem detentor dessa frase, mas é um pensamento filosófico aí da sociedade de que o homem ele é bom por natureza, ele é bom o suficiente, mas ele é um reflexo e ele é influenciado pelo meio. Então o homem ele é resultado do meio. O que Jesus está mostrando aqui que o homem ele não é um resultado do meio. Jesus vai contra essa corrente filosófica e nos mostra que o homem ele é mau por natureza. Após o pecado, após a queda, o homem ele tem em si a maldade, ele busca, né? E é natural do homem não é buscar a Deus, e sim o pecado. Então, por isso que nós temos textos que nos ensinam a refrear a nossa língua, a tomar um cuidado com aquilo que sai do nosso coração. Fala que a boca fala do que o coração está cheio, e aí nós temos aí várias coisas que a gente deve nos preocupar no dia a dia, né? Quando é que eu falho? Quando é que eu faço igual aos fariseus, aos escribas? Quando é que eu erro em não glorificar a Deus? É quando esses pensamentos de prostituição, furtos, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfemas, soberba, né, loucura. Então, se a gente fosse abrir cada uma dessas caixinhas, cada uma dessas palavras, a gente iria ver várias outras palavras que a gente iria encontrar e a gente ia se escandalizar com nós mesmos, porque por mais que a gente tente fugir, a gente está sempre caindo, querendo ou não, nesses erros. E aí Paulo vai falar assim, miserável, lá em Romanos Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, essa ideia de Paulo reconhecer-se pecador e querer adorar a Deus. Por conta dos problemas técnicos, a gente então tentou correr um pouco e trazer uma percepção desse texto. Mas aí a gente chega nessa segunda parte do texto que foi perguntado lá no início, sobre como que Jesus lida com essa questão de uma mulher, né? Porque a tradição religiosa, a tradição dos judeus, não valorizava a mulher de forma alguma. E Jesus agora ele se depara com a situação onde uma mulher sírio-fenícia, vou ler só o início do texto, a gente está quase acabando já o nosso horário, né, Minho? Diz assim, ó, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher,
cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. O texto não fala o nome dessa mulher, o texto não dá essa ênfase, ele não fala o nome dessa mulher, ele só fala que essa mulher ela era das regiões sírio-fenícia, era das cidades ali de Tiro, Sidom. Nós mostramos um mapa lá no início, e assim, esse contexto está fora dessa região de Israel, a gente está falando aqui da região da Síria. Então é Jesus agora falando para pessoas totalmente fora do território judeu, Jesus quebrando essa fronteira, né? Se antigamente o judeu era o povo escolhido, era o povo eleito, era para esses que Jesus veio. Nós temos até um texto que diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Agora Jesus vai a outros povos. Jesus agora vai numa terra da Síria, uma mulher sírio-fenícia, né? Ele vai à cidade, na verdade, e uma mulher que fica sabendo de Jesus. Ela, então, tem uma filha possessa por espíritos imundos, ela corre e ela vai e se prostra diante de Jesus. Duas coisas que quero ressaltar nesse texto. Primeiro que quando a gente vai ver o acompanhamento, a conclusão desse texto, a gente vai ver que a filha daquela mulher, a mulher demonstra uma determinada fé, e Jesus diz assim, vai que a tua filha já está curada. Então, o que Jesus faz? Ele dá uma ordem, né? E essa mulher, e a filha da mulher é curada. Não foi nem necessário que a filha orasse, não foi necessário que a filha fizesse algo, mas por a intercessão da mãe, a filha foi curada. Né? Isso nos mostra aí o poder da intercessão, o poder de nós nos prostrarmos diante de Jesus, colocarmos aí os nossos filhos, colocarmos filhos sanguíneos aos pés de Jesus, colocarmos também filhos espirituais, clamarmos e colocarmos diante de Deus pessoas, né, que são aí como filhos espirituais. Uma outra situação é que essa mulher ela faz diferente do que os judeus fizeram. Olha que interessante, irmã. Se a senhora questionou que Jesus ele trata essa mulher com desprezo, olha como a mulher trata Jesus. Ela faz o que nenhum outro judeu havia feito ainda. Ela se prostra diante de Jesus. Lembra que em Daniel, quando eles estão lá na Babilônia, eles têm que se prostrar diante da cidade, da estátua de Nabucodonosor. Eles não se prostram a outro Deus, né? E eles falam que não vão se prostrar, ainda que eles tenham que ir para a fornalha. Então, assim, o judeu era alguém que não se prostrava diante de outra pessoa, a não ser Deus. O que essa mulher faz é se prostrar diante de alguém que ela reconhece como Deus. Ela reconhece Jesus como aquele que pode mudar a história dela. Então, é importante essa menção de que uma mulher sírio-fenícia, ela se prostra diante de Jesus. Nem os judeus, nem os discípulos ainda haviam se prostrado diante de Jesus como essa mulher faz. E aí Jesus responde a essa mulher e fala assim, olha, continuação do texto vai dizer o seguinte, não é comum, não é normal, não é natural eu tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. E essa mulher, ela responde a Jesus com maestria, ela diz assim, vou ler o texto, tá, gente? Versículo 27 de Marcos 7 diz assim, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que as fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus chama essa mulher, e ele se refere a essa mulher como um termo pejorativo, né? Porque cachorrinho aqui não é o poodle que hoje tem nas casas das pessoas, cheirosinhos, uma vez por semana no pet shop, estão sempre bem tosados, limpinhos e dormem na cama. Não. Aqui, nesse período ainda, cachorro era quase como um animal silvestre, né? Não era comum ter essa relação de proximidade com cães. Cães aqui eram mais relacionados ao animal silvestre, e esse povo dessa cidade de Tiro, Sidom, eram considerados pessoas fora do povo judeu. Eram pessoas consideradas como cães, literalmente cães. Então, o que Jesus faz é tira a expressão cães, que seria cadela, e chama de cachorrinhos. Jesus ainda até é um pouco gentil com essa mulher, porque os judeus tratavam aquele povo como cães mesmo. Se a gente voltar lá para Reis, de Tiro é que sai Jezabel. É de Tiro é o rei que manda para Salomão, antes mesmo de Jezabel, Tiro manda madeiras, manda algumas coisas para a construção de Jerusalém, para a construção do templo. Ele faz alianças com Salomão, que depois vem aí também a ruína de Salomão, é de Tiro que vem Jezabel. Quando a gente lê o texto, quando Jezabel
ela morre, ela é comida por cães. Então, essa cidade, ela deu para o judeu o que tinha de pior. A ruína, parte da ruína dos judeus, vem por conta da aliança de Salomão com essa cidade. Então, essa cidade, esse povo, ele é visto como cães, ele não é um povo bem quisto para o judeu. E aí Jesus fala assim, não é natural, não é um processo natural eu pegar os pães da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela responde da seguinte forma, porém ele respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Então, duas coisas. Ela se coloca na condição de falar assim, Senhor, e aí a gente vai tirar um pouquinho esse estigma do texto traz, que ele fala sobre cachorrinhos, sobre cães, e mostrar que a ideia de cachorrinhos, a ideia de cães, a ideia de Ciro Fenícia, é a ideia de um povo impuro. Então, se lá atrás nós vemos que Deus está falando de impureza, o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele come, mas é o que sai do coração, e aqui nós estamos falando de dois povos, a gente está falando de um povo impuro, essa mulher é uma mulher impura. Jesus, ele alcança pessoas impuras. Jesus, ele rompe a barreira, né, da nacionalidade, e agora ele concateniza, né, ele completa, ele dá continuidade, ele restaura uma promessa feita a Abraão em Gênesis 15, quando Deus fala assim, então conduziu até fora da cidade, e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Lembra que Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação? E embora Abraão não esteja mais vivo, embora Abraão não possa ter visto tudo isso, o que Jesus faz agora é dar um cumprimento a essa palavra. Em alguns textos nós vamos olhar que nós somos filhos de Deus por adoção. Nós fazemos parte dessa grande nação. Jesus, ele é descendência de Davi, ele é da linhagem, ele é vindo desde o início, né? Ele é prometido desde o Éden. E ele vem para complementar, para cumprir, para restaurar essa promessa feita a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, né? Então, nós podemos dizer que, espiritualmente, nós somos filhos de Abraão, nós fazemos parte dessa grande descendência que Deus fala assim, olha as estrelas do céu, conte, se é que você pode contar, assim será a tua posteridade, né? Aquilo que o pecado havia feito de destruição na vida do ser humano, Deus apontava para um Jesus que viria, o próprio Deus que viria e restauraria e daria continuidade a essa promessa de Abraão ser um pai de grande nação. Então, nós somos aí considerados herdeiros, co-herdeiros de Cristo, né? Filhos de Abraão. Uma outra coisa, já estou encerrando, gente. Uma outra coisa é que Jesus dá a essa mulher uma resposta que só Deus pode dar. Note que Jesus fala assim, vai para a tua casa, porque a tua filha, o demônio já saiu dela. A resposta de Jesus é uma resposta que só Deus pode dar. Nós olhamos para esse texto não para o milagre que Jesus faz, mas para como ele se apresenta. Porque nenhuma outra pessoa poderia dar essa resposta que Jesus deu. Né? A resposta que Jesus deu é uma resposta que só Deus pode dar. Então, ele está revelando aí com essa resposta a sua deidade. E nós vemos no capítulo... eu acho que não vai dar tempo a gente avançar até o final. Então, eu queria finalizar com essa parte de que Jesus, ele, ao invés de fazer o que a sociedade fazia com essa mulher Ciro Fenícia e destratá-la de forma pejorativa porque ela ser mulher, assim como foi perguntado aqui no início da aula, Jesus, ele me revela uma outra coisa por meio dessa mulher. Jesus revela o amor dele para com os impuros, o amor dele para com os excluídos, o amor dele para com os que estão fora da casa de Israel. Nós somos representados por essa mulher, nós somos os impuros alcançados por Jesus, nós somos aí gentios, né, que não somos da linhagem do povo judeu, nós não somos da nacionalidade do povo judeu, mas nós somos agora a nacionalidade espiritual de Israel. Então, quando Jesus ele alcança essa mulher e ele responde a essa mulher,
né? Ele mostra para essa mulher qual é, e mostra para nós qual é a nossa condição. A condição de impuros, a condição de cães aqui, de cachorrinhos, são pessoas que estão fora. Vocês não teriam direito a se alimentar da mesa, né, onde os filhos se alimentam. Mas é Jesus que vem, então, e traz a essa mulher, e restaura essa mulher, e cuida, né, e muda a história dessa mulher e da filha dessa mulher, mostrando que ele é um Deus, não só do judeu, mas que agora judeus e gentios fazem parte de uma mesma nação, não territorial, mas agora espiritual. Então, é isso que Jesus faz quando com essa mulher, e por isso que existe uma importância tão grande, né, dessa expressão de Marcos trazer esse registro do encontro de Jesus com essa mulher cirofenícia. Se a gente olhar o próximo conjunto de texto, que é a cura de um surdo-mudo, né, surdo e gago, tem essa mesma conotação. E lá no final, no versículo 37, as pessoas diz assim, ó, maravilhavam-se de sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Né? Então, estão falando aqui, a multidão falando a respeito de Jesus. Jesus também deu uma ordem a esse surdo e gago, ele foi curado por conta de uma palavra, de uma ordem de Jesus, uma palavra e uma ordem que só Deus pode dar, então evidenciando a deidade de Jesus. E qual é o povo que estava em volta? Eles reconhecem Jesus como Deus e eles falam assim, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Então, Jesus, ele é aquele que faz tudo de forma esplendidamente bem, aquele que faz tudo bem. E aí a gente traz um pouquinho para início de Gênesis 1, 31, né, uma comparação dessa expressão do povo com o que Deus fala ou faz, né? Deus, quando ele constrói nos primeiros versículos, né, nos primeiros dias, ele fala que o texto vai dizer, e viu Deus que tudo era bom, e viu Deus que tudo era bom, e no final, quando ele termina com tudo, ele fala assim, o texto diz que, e viu Deus que tudo o que fizera era muito bom. Deus, ele descansa, o sexto dia é um sexto dia de descanso, Deus, ele descansa, né, após ter feito tudo muito bom. E Jesus é aquele que o povo reconhece como alguém que esplendidamente, tudo quanto ele tem feito é bom. Jesus é aquele que restaura, que veio para restaurar a criação, que veio para restaurar as pessoas, para curar as pessoas. Seja elas por conta de um espírito imundo que estão possessas, seja por uma questão enferma. Jesus, ele vem, então, não só para curar fisicamente, mas principalmente para curar de forma espiritual, para trazer vida, né? Então, essa é a ideia que esses textos mostram, não só os milagres de Jesus, que a gente tem muitas vezes uma mania, ou a gente ouve muito de que Jesus vai curar, Jesus vai fazer, a gente ouve muito sobre os milagres, mas pouco a gente vê sobre como esses textos revelam Deus, como esse texto revela a nossa ruína, né? Nós somos as pessoas impuras, alcançadas e filhos de Deus. Gente, o nosso horário está bem avançado, eu tentei correr ao máximo e espero que não tenha ficado tantas dúvidas, mas eu quero abrir